Boa noite, irmão Jandélio. Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Tudo na paz aí convosco? Tá com a família hoje na rua? Tô indo para casa. Ah, tá bom. Um abraço aí para a Paloma, para as crianças. Ela tá aqui, tá ouvindo. Fala aí, Paloma. Oi, Paloma. Ei. Saudades. Saudade daquele foguinho aceso. Ai, que legal. Aquele foguinho aceso, aquele ventinho gostoso, friozinho. Muito bom. Logo mais nós vamos fazer outro evento daquele. Ah, com certeza. Vamos começar a comer no dia, quando o dia estiver amanhecendo, segundo o irmão Paulo, é melhor. Boa noite, Janaí. Boa noite, Vando. Boa noite, irmãos. Boa noite, Boa Paulo. noite. Boa noite, irmãos. Tudo bom? Os irmãos estão me ouvindo de boa? Vinícius, boa noite. Estou ouvindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Paulo. Estou aqui do trabalho. Noite. Estamos ligados aí em espírito. Isso. Mas aí, dá uma misturadinha. Porque a mão fica quente só nos lados. Boa noite, William. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Marco, Getúlio. Boa noite. Irmão, o capítulo da nossa leitura, ele é bem grandinho, né? Creio que a gente devia já, o irmão dar graças para a gente até iniciar a leitura. Podemos dar graça, então?
Estão ouvindo bem? Ok. Sim. Deus, nosso eterno Pai, estamos na tua presença, com a alegria o qual sempre tu tens dispensado a nós, Pai. E assim felizes, continuamos na nossa caminhada, aprendendo de ti, recebendo do teu amor e também que possamos cada dia mais falar da tua grandeza, falar do teu amor e da salvação também. Assim aqui nesta live, receba no céu a nossa oração, o qual te pedimos que pela guia do teu Espírito Santo possamos aprender, possamos fazer aquilo que é do teu santo querer, tudo que for falado, que seja da tua santa vontade, que venha dos teus tesouros, para o nosso fortalecimento nesta terra, para que os nossos passos sejam de alegria e de firmeza na tua gloriosa presença. Assim nos ajude em tudo, olhe por todos que estão presentes e as suas famílias e ajude a cada um e aqueles que vão vir, aqueles que não puderam também, que o Senhor possa estender o teu cetro de misericórdia em favor de cada um. Somos agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus, que é bendito eternamente. Amém. 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 Se os irmãos permitirem, eu posso fazer a leitura. É João 11, né, irmão? Isso. Fica à vontade, irmão. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apredejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e, depois, disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora, sei que tudo quanto pedirdes a Deus,
Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos, tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem para o prenderem.
Irmãos, como esse capítulo é bem extenso e muito maravilhoso, porque o Senhor mandou um oceano completo de coisas maravilhosas para nós mediante esse capítulo, que é uma das coisas mais contundentes que o Senhor Jesus fez, justamente por esse casal, ou melhor, esses 3 irmãos que ele amava muito, né? Eu não vou ficar lendo tudo, que vai tomar muito tempo, então eu vou ler alguns versículos aqui, e depois os irmãos terão também tempo, né, não vou demorar muito. No versículo 20, se o irmão puder colocar para nós, por gentileza, versículo 20, né? E diz, ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Aí, irmãos, irmão, por favor, coloca no versículo 39, assim para sintetizar bem, né? Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Os irmãos observam uma parte muito importante pelo fato dele amar esses 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, e o Senhor, quando ele soube disso, então, dentro da sua onipotência, ele disse, né, Lázaro dorme, e assim por diante, conforme está escrito, né, e ainda ficou mais 2 dias no local que ele estava. E depois ele seguiu. E quando ele chegou, Maria ficou lá na casa e Marta veio. E ela se expressou conforme está escrito. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? E depois ele falou, ele não está morto, né? Conforme o versículo diz aqui, no 20, 21, pois, Marta, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Né? Então ficou aquele clima, irmãos, porque para eles isso tinha sido um sofrimento muito grande, né? Porque quando existe um óbito na família, já é motivo suficiente para muita tristeza, né? Então, é muito choro, né? E aquela situação de inconforto, e ninguém quer entender, ou melhor, as pessoas não entendem, né? É muito difícil a partida do ente querido, e assim por diante, como nós vemos nos nossos dias. Mas o Senhor tinha que fazer aquela obra para que
tudo ele e o Pai eles fossem glorificados, né? Mediante o que ficasse nesse testamento, né? Esse também é um legado que o Senhor Jesus deixou, que foi essa grande maravilha com essa família, porque ele amava a todos. E amava a todos, né? Tanto é que ele derramou seu sangue precioso em favor de todos nós, né? Então, Marta, como desde a outra vez que ele esteve visitando e ela fadigada com os afazeres, os irmãos veem que aqui no versículo 39, né? Ele disse, 39, ele disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal porque é já de 4 dias. A palavra do Senhor, ela já vem com todo o poder suficiente para resolver todas as coisas que, porventura, nós achamos que é uma grande dificuldade, né? No tempo dele, se tem alguma coisa morta na nossa vida, uma situação que precisa uma ressuscitação, ele tem esse poder nas mãos, ele tem esses atributos para que possa fazer o suficiente para que aconteça um benefício em favor daqueles que o amam, né? A gente dá aqui uma rápida olhadinha, irmão, por favor, em Romanos 8, Romanos 8, 28, versículo 28. Então, aqui essa resposta que nós temos também, que o Senhor nos deixa claro, né, no dia de hoje, para mostrar, né, tudo aquilo que é possível para Ele. Ou melhor, não existe nada impossível, né? É melhor essa colocação do que a primeira. E nesse versículo 28, o Senhor diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso aí, irmãos, é um carimbo do próprio Senhor em relação a tudo que acontece, né? Então, voltando ao nosso capítulo, como ele disse, né, a Lázaro há de ressuscitar, e na sequência, né, eles mandou tirar a pedra, conforme os irmãos já sabem, e os irmãos também poderão falar a respeito disso, né? E assim essa obra foi feita, né? Ainda que a Marta ela ficou duvidosa porque já estava cheirando mal, né? Via de regra, né, um corpo humano ou animal, né, que tem circulação sanguínea, se ficar morto em algum lugar, em 4 dias, obviamente já vai estar em decomposição e um cheiro muito forte, né? E então o Senhor mandou tirar a pedra e, mediante esse fato, né, que seria impossível aos nossos olhos, impossível na presença de todos aqueles que estavam ali presentes, então ele deu uma ordem do céu, e o Pai assim lhe concedeu, e disse para Lázaro, sai para fora. Irmãos, isso é emocionante demais, né? Isso é tão maravilhoso que qual é a dificuldade que nós precisamos enfrentar que não tem aquilo que o Senhor possa fazer por nós? Eu não estou dizendo nada material, estou dizendo porque nós estamos enfrentando coisas difíceis, né? Angústias, dores, enfermidades, e se for juntar, dá uma montanha enorme de coisas que ninguém se agrada. Então, o Senhor é poderoso para que essas coisas venham a se transformar num conforto para o nosso coração, porque é Ele que traz essa paz. Como Ele fez essa obra tão gloriosa para essa família, ressuscitando Lázaro, né, da sua enfermidade, ou melhor, do seu óbito, da nossa morte humana, né, necessariamente, literalmente humana, e para a alegria delas e de todos aqueles que estavam ali presentes, né, como aqui diz em Romanos 8, que fala, do 28, que diz, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, desculpa,
Aqui é outra coisa. Disse, tirai a pedra, né? E Marta, a irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E assim, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então, é o complemento do poder do Senhor, do amor e de tudo aquilo que ele é capaz de fazer por todos aqueles que o amam, né? Eu creio que os irmãos têm muita coisa, esse capítulo é longo e muito maravilhoso. Isso aqui acrescenta a nossa fé que o próprio Senhor nos coloca no coração, porque é algo assim extremamente maravilhoso, que a gente não só crê porque o Senhor colocou essa fé em nosso coração, né? E só Ele tem esse poder. Então, a gente fica muito feliz porque nós servimos aquele que tudo pode, né? Então, na nossa dificuldade aqui, nós vamos até o fim, porque depois nós vamos estar com Ele na sua glória, né? Temos a certeza, porque essas são as promessas dele, e ele diz, se tu creres, verás a glória de Deus. E nós cremos e veremos essa glória, estaremos nessa glória junto com ele por todo sempre. Até aqui, irmão. Irmão, desculpa, só queria retificar aqui que aquela hora eu falei Romanos 28, justamente depois eu estava lendo uma coisa que não tinha... O Romanos 28 era o complemento daquilo, porque aqui diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Né, irmão aqui, irmão Janaíra, esse versículo, Romanos 8, 28, que ele tem uma forte referência para o que nós estamos lendo hoje e o poder do Senhor em relação àqueles que o amam. Até aqui. Irmãos, só pegando o gancho nesses 2 versículos que o irmão Marco falou aí, eu estava assistindo esses dias atrás uns vídeos dos irmãos lá do interior lá, e nesse versículo 41 e 42, o irmão estava falando justamente sobre esses 2 versículos. Aqui no 41 e 42, quando fala... Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido, e bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Pelo que dá a entender aqui, os irmãos podem até corrigir, pelo que dá a entender aqui, o milagre em si, de ter tirado Lázaro dos mortos,
não foi pelo poder do Senhor Jesus, porque sabemos que ele tem poder para isso, que ele é 100% homem e 100% Deus, nunca deixou de ser Deus. Só que a ressurreição de Lázaro foi pela fé e pela eterna comunhão que ele sempre teve com o Pai. Como ele bem diz aqui no 42, no final, né? Para que creiam que tu me enviaste. Meio que dando testemunho, né? Que a fé dele e a comunhão dele com o Pai, isso serve até de ensino para a gente, foi o que realizou esse milagre. Não foi o poder dele de ser 100% Deus também, além de ser 100% homem. Foi a fé e a comunhão dele com o Pai, que ele orou ao Pai, e na fé que ele tem com o Pai, o Pai atendeu o pedido dele, como fala no versículo 41. Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Isso serve muito de ensinamento para a gente, né? Se a gente tiver 100%, lógico, a gente não vai conseguir ter a comunhão que o Senhor tinha, mas para a gente poder sempre andar em comunhão e sempre ter fé no Pai, que tudo que pedirmos ao Pai em nome do Filho, nos será dado, né? Como tem um outro versículo aí que fala, que eu não sei de cor, irmãos. Até aí. Isso que o irmão Janaí trouxe, o Senhor deixa bem claro para nós, né, quando ele diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, faremos milagres maiores do que os que ele fez, né? E hoje nós sabemos que milagre é esse, né? Que é levar o evangelho da salvação, e aquele que crê recebe o Espírito Santo, né, para habitar nele. Coisa que no tempo do Senhor Jesus não tinha, porque o Espírito Santo habitava com eles, né, que era o próprio Senhor Jesus, e não neles, no crente. Os irmãos possam corrigir também. Mas eu gostaria de falar aqui no nosso capítulo como o que traz para nós a cristandade, como duas pessoas que creem no mesmo Deus, têm fé no mesmo Deus, mas podem ser tão diferentes quanto a sua crença. Marco trouxe bem, eu até tinha separado aqui, para ler sobre, lá em Lucas, né? Lucas 10, 38, nós já lemos até a semana passada, que é a passagem de Marta e Maria. E eu vou só bem rapidamente relembrar aqui o versículo 39 e 40. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em seus muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Só até aqui. Voltando para o nosso capítulo, nós vamos entender por que, né, quando diz no versículo 20, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Marta sempre afobada, afadigada e estressada e querendo já resolver tudo rapidamente. Mas aí dá para a gente entender porque Maria ficou em casa. Maria tinha ouvido, entendido que o Senhor Jesus tudo pode, tudo ele tem o controle. Ela tinha entendido. Marta talvez não, porque ela estava distraída. É aquilo que nós falamos semana passada, do crente, né, e da pessoa que escuta e o que ouve. Marta talvez até tenha escutado, mas rapidamente passou e não assimilou. Tanto que ela sai correndo. Maria deve ter entendido que tudo é no tempo do Senhor e é Ele que vem ao encontro
dos nossos problemas para resolver. E a forma, né? Olha bem, o que me chama a atenção é que diz, no 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós vamos ver Maria dizendo a mesma coisa no versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas olha a forma com que cada uma chegou. Marta chegou esbaforida. Maria lançou-se aos seus pés. Maria ouviu Jesus falando naquela casa, naquele jantar lá, ele falando, ela ouviu, ela sentou aos pés e ouviu. Quem ouve, entende. Marta escutou, porque estava atarefada em seus afazeres. Quando nós ouvimos o Senhor nos ensinando, nós sabemos o nosso lugar, a nossa posição. Nosso lugar é aos pés do Senhor Jesus. Não diz aqui que Marta não cria, Marta cria também. E tanto que o Senhor amava a todos eles, e Marta foi em direção ao Senhor Jesus, mas o que nos mostra, e podemos tirar isso como uma lição, é de como as pessoas amam o Senhor, creem no Senhor, mas agem de forma diferente. Às vezes, o irmão o crente, ele ama o Senhor, crê no Senhor, mas quer fazer as coisas, às vezes, ainda pela falta de entendimento, por não sentar aos pés do Senhor Jesus e ouvir, quer fazer da forma dele ainda afobado, querendo participar das coisas, sempre se apressando. E um outro versículo que me chamou a atenção aqui na leitura, é que o Senhor diz para ela, para Marta, né? Teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Ela diz que cria, mas não entendeu. Porque quando o Senhor Jesus, no versículo 29, como o Marco trouxe, diz, tirai a pedra, Marta já se apressa, sempre apressada, sempre acelerada, em dar a opinião. Nós não vemos mais Maria falar nada, nem se ouve mais dela aqui, mas provavelmente Maria estava ali do lado, mas só agora presenciando e aguardando o que o Senhor ia fazer. Marta não, sempre aquela pessoa afobada que tem que falar alguma coisa, que ela diz, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E o Senhor volta a dizer, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? O Senhor está sempre nos falando, mas se nós estivermos envolvidos em nossos afazeres e distraídos, vamos amar ao Senhor Jesus, ser amados pelo Senhor Jesus, mas não vamos compreender o que o Senhor Jesus nos fala. Nós vamos crer, acreditar, mas não, sem um entendimento. E, para fechar aqui minha fala, irmãos, o versículo, né, quando o Senhor diz, versículo 43, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. O que a gente pode trazer isso como uma figura para um homem que está... Lázaro amava o Senhor e o Senhor amava Lázaro. Mas como figura, nós podemos entender de um homem que está distante de Jesus. Porque se nós formos ver
no versículo 6 da nossa leitura, diz: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Marta diz, isso o Senhor andou mais 2 dias, porque quando Marta diz no versículo 39, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus fez um percurso grande, a gente pode assim entender. Então, isso quer dizer que Lázaro estava, naquele momento ali, nesse contexto, estava distante do Senhor Jesus. E essa é a condição do homem distante do Senhor Jesus. Morto. Sem ação, sem poder fazer nada, tem as mãos amarradas, sem poder caminhar em direção do Senhor, tem os pés amarrados e está num sepulcro, num lugar de morte. Ainda tem um lenço no rosto, envolto com um lenço, não consegue enxergar a verdade. Mas o Senhor diz, né, em uma frase: desligai-o e deixai-o ir. Quer dizer, solte as amarras, deixe que essa pessoa, né, saia do arraial e vai ao encontro dele, deixai-o ir. Liberte aqueles que estão em prisão. E nós podemos ver isso hoje, infelizmente até com irmãos, né, que ainda carregam essas faixas. Nós vemos irmãos ligados às faixas dos sistemas denominacionais, se submetendo a sacrifícios, votos e outras coisas que eram do sistema judaico de coisas, né? E ainda vemos pessoas nesse caráter de estar envolto em faixas e com muitos ainda com o rosto coberto com um lenço. Infelizmente, ainda vemos. E nós temos hoje a obrigação, como cristãos, de desligar essas pessoas. Lógico que nós não vamos lá se envolver, se meter e opinar em denominações, mas aqueles que o Senhor traz para o nosso convívio e que, porventura, ainda venham com essas faixas e o rosto envolto com um lenço, o cristão tem a obrigação de desligar esse irmão para que ele possa agora, né, com os pés e as mãos livres, possa ter as suas ações e enxergar a verdade, tirar esse lenço do rosto. Só até aqui. Boa noite, irmãos. O irmão disse agora há pouco algo interessante, o irmão Paulo, sobre tirar as ataduras dos olhos das pessoas. Eu acho que é algo interessante que, assim, quem não faz pode começar a se exercitar a fazer, inclusive eu que não faço, principalmente depois da pandemia, passar de casa em casa, pelo menos falando sobre a salvação pela graça, pois no país onde a gente vive, principalmente, né, no Brasil, muitas pessoas vivem sobrecarregadas e morrendo de medo, porque elas creem, mas elas acham que a salvação depende delas, por obras.
e aí elas vivem aterrorizadas, com essas ataduras nos olhos, que é imposta por falsos profetas, né? E a gente pode, com algo simples, podemos fazer toda a diferença na vida de alguém e da família dela. Então, é algo que eu tenho pensado em fazer, e aí eu gostaria de compartilhar essa ideia, para, mesmo que a gente consiga resgatar para essa verdade uma única pessoa, creio que já vai ter valido a pena, porque vai ser uma vida totalmente transformada. Como muita gente dos irmãos aqui reunidos tiveram a vida transformada através da internet, no YouTube, né? Através do irmão Mário, que mostrou que a salvação é pela graça, coisa que não tem sido mostrada em muitas denominações. E isso transformou a nossa vida para melhor, né? Ter a segurança da salvação, de que Deus vai estar sempre conosco e a gente não perde essa salvação. Fez toda a diferença na vida de muitos de nós que soubemos disso através dele, né? Desse irmão que nos informou isso. Que Deus continua usando ele e outros irmãos também, em vários outros canais, graças a Deus. Então, se a gente puder, uma pessoa, assim, a gente pode não saber, né, que essa pessoa veio a ver a verdade, mas a esperança de que alguém possa ter visto essa verdade já vai ter valido a pena, e eu sei que não vai ser em vão, que Deus vai plantar a semente em alguém para ver essa verdade e sair dessas amarras, desse medo que foi imposto sobre elas por falsos profetas, né? É só isso que eu queria dizer mesmo. Boa noite. Tudo isso aí que o irmão Vinícius explicou, irmãos, o irmão Janair, por favor, coloca o versículo do nosso capítulo, o versículo 8 em diante. Vem muito de encontro essas palavras do irmão Vinícius, né? Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo, deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Mas se andar de... Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Não faltava para o Senhor Jesus uma força-tarefa muito grande, um exército de pessoas, de incrédulos, de pessoas que queriam derrubá-lo e atrapalhar, matá-lo, né? Porque ele incomodava, e os fariseus, eles fomentavam uma raiva, ou melhor, um interesse próprio deles, porque eles sabiam que lá eles eram assim escravos de Roma praticamente, e se eles não andassem direito lá, eles poderiam até perder, né? Virar escravos de verdade mesmo, né? Então eles viram que o Senhor era a pedra de tropeço na vida deles. Então eles faziam isso. E o que o nosso irmão estava falando, né? Porque sempre alguém atrapalha, né? O irmão estava dizendo que lá
larga escala que tem de igrejas, de denominações que colocam um peso nas costas dos seus seguidores em relação à salvação, que você tem que fazer uma série de coisas para que, senão, naquele dia, você não vai alcançar a misericórdia do Senhor. Eu conheci muito isso, né? Não vou entrar nesse detalhe. Mas aqui o Senhor, ele disse isso, não há 12 horas no dia, né? Se alguém andar, não há 12 horas no dia, é o versículo... Isso. Não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz do dia, desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Então, existe esse diferencial, né? A luz é o próprio Senhor, ele é a verdade, ele é toda a constituição do amor, da verdade e da misericórdia. Fora isso aí, irmão, é trevas, né? É trevas e é a luz da noite, né? Ou melhor, a luz da noite. É a noite, é a escuridão, né? E na escuridão não existe nada, a não ser trevas, e a pessoa tropeça. Todos tropeçam de noite, porque está escuro, né? E todos que estão embaixo da escuridão vai tropeçar, não tem jeito, né? Porque a luz é só o Senhor, é Ele que é tudo, né? Ele que é o grande lumiar, né? Que traz vida para todos nós, vida para todos os que creem, né? Então, mediante isso que o nosso irmão disse, então o caminho é só o Senhor, né? Crendo no Senhor, conforme ele já deixou claro, e o irmão tem mais irmãos exercitados que publicam, que ensinam, né, sobre essa verdadeira fé apostólica, que é o próprio Senhor, a verdade. Então, fica isso, porque à noite, tudo isso aí, denominacional, eles estão dentro de um túnel escuro, né, e eles fazem aquilo que lhe apraz, né? E acabam colocando um jugo pesado nos seguidores, em toda a plateia que os ouvem, né, que acaba dificultando. E as pessoas acabam entrando numa psicose e ficam com medo, né? Fica sempre com medo. Ai, meu Deus, vai acontecer isso, eu fiz aquilo. Então, o Senhor Jesus, por intermédio desses conselhos, ele vai fazendo aqueles que são seus de se desvencilhar de toda essa maldade, né, que alguém contrário à sua poderosa palavra coloca nas costas das pessoas que têm o grande desejo de servir o Senhor e crer no Senhor. Mas isso é normal que aconteça, mas o Senhor fez essa obra com Lázaro, né? Como os irmãos já explicaram melhor até, essa obra aconteceu para que hoje, né, nós viéssemos, por intermédio da fé que ele colocou, e encaixar cada vez mais, criando dentro do nosso coração, um acervo, vamos dizer assim, de coisas maravilhosas do Senhor, que nós podemos passar para outros, que nem o irmão Vinícius disse, passando isso para outros, a pessoa vai se sentir feliz de ouvir, fala, puxa, eu nunca ouvi isso. Então, o Senhor Jesus, ele é misericórdia, ele é amor, né? Ele ressuscitou alguém que ele amava, que estava morto. Então, nós hoje ressuscitamos, né, com ele, porque nós morremos com ele pelo nosso pecado e ressuscitamos uma nova criação. Então, essas coisas são maravilhosas, essas coisas é para edificação, porque nós estamos na luz e não nas trevas. E a gente deve orar para aqueles que estão em trevas, né, num aprendizado totalmente fora de doutrina, fora do contexto verdadeiro, que é o próprio Senhor, para que o Senhor os abra as portas para que eles possam estar junto da verdade, né, que é o próprio Senhor. E ele, conhecendo ele verdadeiramente, e tudo aquilo que ele requer, a pessoa
seja lá onde estiver, a pessoa realmente vai modificar todo o seu ritmo de cristão e vai ser feliz, porque a partir de então a pessoa vai estar embaixo da luz, que é o Senhor que está aqui, vai andar na luz, nunca vai tropeçar. Isso na posição que a pessoa se encontra perante o Senhor, porque crendo, como está lá em João, 1 João, a pessoa não tem como pecar, porque essa é a posição que o Senhor nos colocou. Né? A nossa carne, miseravelmente, ela vive tropeçando aí toda hora, né? Por meio de palavras e comportamento, né? Mas a nossa posição em Cristo Jesus é realmente embaixo dessa luz verdadeira que ele disse aqui. E nunca vamos tropeçar. Até aqui, irmãos. Eu estava aqui lendo o versículo 6, que diz, né? Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Eu creio que isso é muito importante para nós, cristãos, entendermos isso, né? O Senhor, ele fez questão de ficar ainda mais 2 dias parado lá onde estava, porque o Senhor já sabia o que ia fazer, né? E isso nos mostra que o Senhor tem o controle, o poder sobre tudo. Porque quando ele chega, Lázaro, a irmã mesmo diz, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Se cheira mal, é porque já está apodrecido. E ali o Senhor mostra todo o seu poder em pegar aquele homem já cheirando mal, deteriorando né, a matéria já estragada, e recompõe tudo direitinho ali no seu lugar. Quer dizer, todos os órgãos foram revitalizados, curados, tudo voltou a ser como era. E conosco não é diferente, né? Porque o Senhor nos pegou na condição de morto. E morto é aquele que está fedendo, apodrecido, e nos restaurou, nos purificou, deixando tudo em ordem, para que agora possamos ser feitos, né? Filhos de Deus. E um filho de Deus não pode cheirar mal, não tem deficiência, não vai ter órgãos apodrecidos. Não. É todo limpo, todo restaurado. E no tempo do Senhor Jesus, é no tempo do Senhor Jesus. Não precisa a gente estar se afobando, se querendo meter os pés pelas mãos, fazer do nosso jeito, forçar a barra, porque para o Senhor não tem tempo. Todo tempo que ele chegar é o tempo certo. E sempre vai ser bom para nós, porque ele vai nos tirar, como nos tirou, e tirar outros ainda, né, outros irmãos, desse lugar de morte, e tirar a podridão, restaurando tudo, deixando tudo limpo, como a palavra nos diz, que a sua igreja, né, será sem ruga e sem mácula. Isso quer dizer tudo perfeito. Esse é o nosso Senhor Jesus, em que devemos confiar e entender que o Senhor está no poder e no controle de tudo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito existiria. Até aqui, irmãos.
Irmãos, eu gostaria de rapidamente compartilhar também aqui o versículo 34 e 35. E disse: Onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Eu creio que Jesus chorou devido à resposta que deram a ele, né? Porque diz: Onde o puseste? Vem e vê. E o Senhor vê a condição em que a criatura dele foi colocada, um lugar de morte. E nosso Deus e Pai não criou o homem para morrer. Tanto que o Senhor disse, né? Deus Pai disse: se comeres do fruto da árvore, certamente morrerás. Se não comesse, não morreria. Então, o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, não fez o homem para morrer. E quando o Senhor Jesus vê o lugar que sua criatura estava, num lugar de morte, apodrecido, deteriorando, fedendo, Jesus chorou. Jesus chorou. E, dando sequência, disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Mas a resposta eles não ouviram. Tá aqui no 24 e 20, ou no 25 e 26, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. E eles dizem: não podia fazer também com que este não morresse? Lógico que o Senhor podia e queria, e fez isso conosco, né? Fez isso para nós, dando a sua vida para que nós não morramos. Aquele que crê. Por isso que ele pergunta lá no 26. Crê tu isso? E essa é a pergunta que nós devemos fazer. Crê tu no sacrifício do Senhor Jesus? Crê tu no Senhor Jesus? Porque ele diz, não, nós vemos lá no 37, fazer também com que este não morresse. E é isso que Cristo fez. Deu a sua vida para que nós tenhamos vida e não morramos. Basta para isso responder a pergunta que ele fez para Marta, como Marta respondeu: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Até aqui.
os irmãos fazem ideia, cada um pensa aí com seus botões, você querer fazer um bem para alguém e aquela pessoa querer tirar a sua própria vida, a sua vida, quer dizer, o beneficiador, você quer algo de bom para a pessoa, você quer uma melhora para a pessoa, efetivamente eterna, e a pessoa quer te matar porque você quer fazer esse bem. Então, são, ao longo, né, dos evangelhos e a palavra de Deus de um modo geral, nós vemos o que o Senhor passou, né? E creio que ele, ainda conhecendo o que estava dentro dos corações, a dor que ele devia sentir, tanto que ele nos amou, mas a dor de ver o povo ingrato, né? E o homem, ele se entregou à idolatria, porque os fariseus, eles estavam preocupados com a nação deles. Então, eles não estavam preocupados, né, a mente fechada, com si próprio, a salvação. Quando eu morrer, para onde eu vou? Né? Isso, nos dias de hoje, nós vemos pessoas nessa situação, tal qual a areia da praia do mar. Muita gente que não crê, muita gente que idolatra as suas coisas, o seu salário, a sua posição, a sua esposa, o seu esposo, o seu carro, né, o seu time de futebol, e tudo aquilo que traz alegria humana, a satisfação material, satisfação da carne. Então, a pessoa se entrega a isso e rejeita aquilo que é de bom e está escuro aos seus olhos. São pessoas que estão dentro dessa escuridão, que tropeçam, né? Mas tem muitos que, se falar do Senhor, não aceitam, né? Mas também o Senhor sabe de todas as coisas. E é aqueles que ele vai tirar desse lugar, dessa treva noturna, né, que o solo é cheio de escorpiões, de pedra, de tudo quanto é coisa, que aos olhos humanos isso aí é tudo o conforto desse mundo. Mas se for ver dentro da verdade, são coisas terríveis que vai levar os seus adeptos por uma miséria eterna. Então, nós elevamos todo o nosso agradecimento ao Senhor e nós oramos e põe a sua cabeça no travesseiro, ainda que a pessoa lute com a sua consciência, mas se o Senhor quer aquele coração convertido, ele vai fazer. Ele vai colocar fé, ele vai colocar o amor, a compreensão, ele vai colocar a certeza que um dia estará com ele num paraíso. Ele vai colocar todas as credenciais necessárias para que a pessoa saia dessa vida de horror, dessa vida de sofrimento, né? Porque a pessoa andar num carro de luxo com uma excelente conta bancária, né? As mil maravilhas, nos deleites carnais, essa pessoa está sofrendo, essa pessoa está na miséria, essa pessoa ela está assim predestinada a um sofrimento pior ainda, mas ele não enxerga que ele está dentro de um sofrimento, dentro dessa circunstância de luxo e riqueza. Irmãos, não necessariamente a riqueza
material, literal, porque tem pobre também que é rico de tanta coisa e não quer saber, né, do Senhor. Prefere deitar nos seus prazeres e não quer saber do Senhor. Então, são coisas muito maravilhosas que esse livro nos ensina, esse capítulo, melhor dizendo, né? E o Senhor, ele, né, deu vida para uma pessoa morta. E como o nosso irmão explicou bem, o Paulo, que nós estávamos mortos, né? E o Senhor nos deu vida, né? Vida em verdade, vida que será eterna, vida que está longe dos males deste mundo, né? Ainda que nós venhamos a sofrer, porque o Senhor sofreu, ele via, conhecia os corações que estavam querendo matar ele, né? Tanto é que logo ele saiu e foi para um outro lugar, ficou com os discípulos, né? Ele já sabia todas as coisas, claro, né? E então a gente vê o quão maravilhoso é a gente aprender do Senhor e, se possível, né, aquilo que o Senhor quiser claro para nós, e dizer sobre isso, para você estar numa escuridão, dentro desse luxo, dessa riqueza, ou mesmo que a pessoa não tenha, a pessoa está dentro de uma idolatria no mundo, adorando, né? Adorando, o objeto de adoração, as coisas do mundo, né? Os prazeres. E nós tivemos nisso também, né? Mas o Senhor foi misericordioso e nos tirou desse lugar. Ele colocou nós numa situação privilegiada, né? Que é servi-lo em espírito e verdade, né? Confiante na salvação que ele prometeu, e a promessa dele é fiel. E nós estamos dentro daquele curral que é cercado pela misericórdia dele, os seus, né, toda a sua força, todo o seu poder, e um dia nós estaremos com ele. Nós podemos aqui nesse chão aqui passar um bocado de coisa doída, né? Ouvir o que não, a gente não quer, mas eu ligar a TV e ver coisas que não agradam, mas o Senhor hoje, por intermédio dessa palavra, ele é a luz na nossa vida e já não estamos mais em escuridão e nunca mais haveremos de estar em escuridão, porque daqui para frente nós estaremos com o Senhor e não deve ser muito longe isso, para todo sempre. E a gente vai orar porque aqueles que estão na escuridão tropeçando, para que ele possa também estender a sua misericórdia. Até aqui. Boa noite, irmãos. Eu tenho um comentário também. Pretendo ser breve, né? Porque o tempo já está curto. Irmão Janer, pode colocar em João 11:10, no nosso capítulo. Tá assim: mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então, aqui, irmãos, a gente pode perceber que, mesmo Jesus sabendo que Lázaro estava morto, ele não chorou nesse momento. Ele chorou a partir do momento que ele viu Lázaro morto. É interessante essa analogia. Agora, descer mais um pouco, irmão. A partir do verso 33, que diz assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Foi nesse momento que Jesus viu Lázaro morto ali e ele chorou. Aí os judeus, né, no próximo versículo, a gente percebe que eles deduziam que
como Jesus amava Lázaro, por isso que ele chorou. Mas se a gente for perceber, Jesus chora por todos nós, né? Eu acho que naquele momento que ele viu ali, ele percebeu o quão o pecado veio, estragou, né? A humanidade, o homem que ele criou. E acho que através disso ele percebeu, e não pelo fato dele amar Lázaro, não somente por esse fato, mas pelo fato do contexto da humanidade inteira. Eu acredito nesse pensamento assim. Só até, irmãos. Irmãos, vocês me ouvem bem? Estou num lugar que a internet está meio ruim. Sim, irmão. Sim, irmão. Vou ser breve também, sei que já deu horário, mas pela riqueza do capítulo de hoje, eu acho que a gente passar um pouquinho do horário, né? Mas eu vou ser breve. Em cima do que já foi dito, né? Esse capítulo nos mostra, igual o irmão Janair falou, né? Dessa comunhão do filho com o pai, né? E ali ele iria demonstrar isso, né? A gente viu também uns capítulos anteriores, os irmãos que não tiveram, tem a passagem em que ele cura, né? Se não me engano, é um cego de nascença. Que ele fala, né? Do propósito, do porquê dele estar naquela condição, né? Para que se fosse manifesto, né? As obras dele, o poder de Deus. E aí, em semelhança, né? Ao que a gente está vendo aqui, nesse capítulo. Então, como já foi bem dito, tem o tempo de Deus, né? Para manifestação em nossas vidas, do seu amor. Tem o tempo, né? Em que ele vai trabalhar em nossas vidas. E devemos sempre estar atentos a isso, né? E descansando, esperando sempre que ele vem de encontro e vai nos dar direção, né? Em tudo. Eu fiquei pensando também no que o irmão Vinícius trouxe, né? Sobre essa questão do evangelizar, né? O evangelismo, com certeza, deve ser sempre encorajado, né? Todos nós temos essa condição, mesmo que não tenhamos o dom de evangelista, mas todo cristão evangeliza, né? Por quê? Ele é fruto, né, da boa obra. Então, a sua vida por si só já evangeliza, né? Há um bordão entre os irmãos que eu sempre ouço isso e é sempre maravilhoso citar de novo, né? Nós devemos sempre pregar e, se preciso, falar, né? Então, a nossa vida prega. Tem um versículo aqui no nosso capítulo que fala: e viram o quanto ele o amava. Eu não lembro onde está, se os irmãos lembrarem, pode colocar aí. Então, o amor de Deus transparecendo em nós, né? As pessoas vendo o amor de Cristo por nós. Quando Lázaro estava morto, né? O que mudou, né? A partir daquele momento foi quando Cristo exclamou, né? Quando ele bradou, Lázaro sai para fora, foi dali que saiu o poder. É na palavra de Cristo que houve vida, né? É na palavra de Deus que há o poder. A partir do momento que ouve essa voz, e dá ouvidos, como bem o irmão Paulo trouxe mais cedo, né, na reunião, diferença em ouvir, né, escutar e o dar ouvidos, né, dar atenção, ouvir realmente. Quando a gente realmente ouve, aí sim há fruto, né? Com certeza vai haver vida nisso, né? Vai gerar vida em nós. Quando nós ouvimos a palavra de Deus. Não é o que sentimos, não é o que pensamos em relação àquilo, mas é o que ouvimos, né? Então, é o que damos ouvido, né? Damos crédito, dizer assim. É aquilo que damos crédito, inclinamos os nossos ouvidos. E é a palavra de Deus que tem o poder, né? É na vontade do Filho
para com o Pai, né? Juntamente com o Pai, que nos dá a vida. E essa vida, com certeza, vai falar por si só, né? Claro, devemos sim pregar o Evangelho, mas ali, a partir daquele momento, Lázaro já virou só dele viver Cristo, né? Porque a gente vai ver, eu acho que, eu não sei se é no João, né? Que mais para frente ele vai estar com o Senhor, né? Assentado à mesa, na casa de um publicano, se eu não me engano. Vai ter uma passagem assim. Então, a partir desse momento que ele é ressuscitado por Cristo, né? Isso é uma figura para nós de ter a nova vida, de ter essa nova posição, né? Não falando da questão terrena, mas essa posição celestial, né? Agora ter essa identificação com Cristo, isso agora vai trazer testemunho, né? Para os que creem, para os que vão vir a crer, e tanto para os incrédulos também, né? Porque a gente vê aqui nesse capítulo que quando vai ser anunciado lá o que ele fez com Lázaro, eles vão querer procurar matar Lázaro também, vão querer procurar prender o Senhor Jesus, porque só a vida, só de Lázaro viver já prega Cristo, né? Já é testemunho da sua obra. Então, a nossa vida fala muito, né? Então, é um grande exemplo para a gente, né? Que a gente sempre tem esse pensamento que a nossa vida prega Cristo, né? Prega a sua obra em nossa vida. Prega o seu amor para com que ele teve com nós, né? Ele se compadeceu por nós e nos amou muito, né? E assim nos deu vida. Só até aqui, irmãos. Irmãos, deu nossa hora, mas se os irmãos puderem suportar, eu gostaria de compartilhar um hino com os irmãos. Antes disso, antes do hino, eu pediria para o irmão Janaí voltar em João. Não, pode pôr o hino, se você for compartilhar na tela. Eu vou ler um versículo. Está em João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu gostaria de compartilhar o hino 142, que é: Em trevas foi nosso viver. Em trevas foi nosso viver, sem luz em todo o nosso andar. Mas hoje temos teu querer, Senhor, em tudo a nos guiar. Qual luz em densa escuridão, para nós é hoje o teu falar. Nos abre as portas da mansão, do lar que foste preparar, de dor, tristeza e luta atroz, no céu o mundo sem pudor. Mas na palavra doce voz, a direção nos dá, Senhor. Qual luz em densa escuridão, para nós é hoje o teu falar. Nos abre as portas da mansão,
do lar que foste preparar. Muito breve nos farás ouvir a voz bem clara nos chamar, e num piscar vamos subir a ti no celestial lugar, qual luz em densa escuridão. Para nós é hoje o teu falar, nos abre as portas da mansão, do lar que foste preparar. Podemos dar graça, irmãos. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos por tua imensa graça, pelo teu imenso amor revelada na cruz do Calvário, através do teu Filho, que mostra, através dessa palavra, o quanto o Senhor nos ama, a ponto de chorar por um dos teus filhos, a ponto de exclamar a ti. E somos gratos, Senhor, por toda a tua bondade. E pedimos que a ti, ó Pai, que o Senhor continue revelando a tua palavra aos teus pequeninos, continue fortalecendo, nos enchendo de graça, e que cada vez mais possamos crescer no conhecimento da verdade, para que possamos rebater as astutas ciladas do inimigo, os dados inflamados do maligno, que possamos estarmos sempre em comunhão contigo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Pai, nós te damos graça em tudo, pois a tua palavra
nos conforta e nos alimenta. E nessa noite não foi diferente. Nós te damos graças por tudo, ó Deus, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Amém. Amém, irmão. Boa noite. Boa noite para todos também. Deus abençoe. Dê uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. E o Senhor não voltar até a próxima. Amém, irmão. Amém. Amém, irmão. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Amém, irmão Glória ao Cláudio? Senhor. Amém. Boa noite, senhora Shirlanda. Boa noite, senhor Paulo Sena, de Carapicuíba. Boa noite, Girlanda de Osasco. Oi, Janaíque, a Jandira, Barueri. Ah, de Barueri, parça. Não vem com essa Jandira, não. Saiu do Veloso e tá falando que é aí, ó, de Barueri, fala sério, né? Paulo Sena de Carapicuíba, sou eu mesmo. É eu. É eu mesmo. Boa noite. Boa noite, irmão Vinícius. Boa noite. Boa noite. Eu vou pedir licença do irmão, que eu vou ali lavar os pés para me recolher. Boa noite. Boa noite, irmão. Deus guarde todos vocês. Amém. Amém. Se Marcão gosta, né? Olha lá que ele fica. Não, eu estou sentindo o cheiro de café da irmã Gilândia, ela deve estar fazendo aí, viu? Pelo jeito tá saindo um café mesmo. Fiz um cafezinho, é de lei. Aí, ó. Se fosse umas panquecas, eu até ia aí, viu, Girlândia? Não, tem cuscuz. Opa! Olha! Aí sim! Em homenagem à irmã Edna. Maravilhoso, né, irmã Edna? Tá falando aí. Ela, a campeã do cuscuz, está aqui, ó. É, e ela tá melhor, irmão? Tá. É. Desligou o celular? Tá aqui. Desliguei. Ô, irmã, saudade. Quando é que vocês vão vir aqui de novo comer cuscuz? Ah, em breve, hein? Logo. Se o senhor não voltar antes. Seu cuscuz ficou na lembrança, hein? Muito bom. Se o senhor não volta antes, amanhã. Seja hoje, né? Não fica esticando o tempo, hein? Boa noite, Batinha. Ela já se retirou também, foi? Ela foi lavar os pés ali. Boa noite, Batinha. Vai dar mora para mim aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, irmãos. Amém. Estou com meu joelho machucado. Hoje tive inveja do... Como é que é o nome do pequenininho? Miqueias. Como diz a Júlia Miqueias. Pois é, estou com o joelho todo ralado. Oh, meu Deus. Toma cuidado, irmã. Todo vermelho e arranhado. Foi descer de bicicleta aqui a escada, ó. Já falei para ela não ficar andando de patins. Já falei para ela não fazer isso. Andar de patins tem que ser numa reta. Não é de skate, não, irmã? Pois é, o negócio está feio do meu lado. E uma motinha entrou no portão hoje aqui, arrebentou tudo aqui, Fê, hoje. Nossa! Mas um portãozinho veio parar no meio da escada. Não era Angelina, não, né? Não era Angelina do Janaí, não, né? Angelina não faz isso. Angelina é educada. Angelina é adestrada. Ô, gente, só para deixar claro que a Angelina é a moto dele, tá? O nome da moto dele é Angelina. Angelina é educada. Ouviu, irmão Cláudio? Já ouviu isso? Moto tem nome? Só por Deus. É Janaí, né? Angelina é educada, ela é boazinha, ela, velhinha, tadinha.
Tchau, gente. Boa noite. Tchau, irmãos. Boa Boa noite. noite. Até amanhã. Boa noite, irmãos. amanhã. Até amanhã. Boa noite. Acho que é a Gislândia que vai desligar o carro hoje. Ó. Ah, é. Eu não, hein? É você sim, Gilândia. Eu fui, hein? Fui. Janaína que vai desligar o carro. Vamos ver. Beijo no Miqueias, hein? Tá, pode deixar. Alto papo, ele e a Júlia, hein? Ah, Fê, eu morri de rir ontem, mano, com aqueles áudios. Eu fui ouvir os áudios deles conversando, falei, mano. E o cachorro apareceu aqui ontem de novo. Apareceu ontem de novo o cachorro. Apareceu, né, É o Miquel? Naruto Totó, né? Naruto Totó. Me segurei, agora vai vir papo. Oi. Vem logo, Miquel. Olha a irmã Edna, ó. Viu? Vai sair, vou Oi, desligar. Júlia. Tudo bem? Oi, Julinha, tudo bem? O salame cortado está te esperando aqui, hein? É, Julinha. O salame tá te esperando lá. Fala com a Júlia, fala. Olha que ela vai, irmão. Não falou que ela vai, hein? Não, tá cortadinho, fatiado. Já. Olha, cortou o cabelo, Miqueias. Olha, que lindo. Nossa, corte moderno. Que chique. Ficou lindo, viu? Ó, parabéns. Ó o coraçãozinho pra você, ó. Ficou muito bom o corte. Como é que tá, Tata? Olha lá, tá perguntando, Tata. É exatamente isso. Fala mais alto. Fala mais alto, mano. Exatamente, ele veio ontem. Nossa, exatamente. Ele veio ontem. Sentiu o drama, irmão Marco. Viu? Olha só, hein? O que é o poder? Exatamente. Ô, irmão, a gente, no domingo a gente estava aqui almoçando, irmão. No próxima vez tem que marcar pro irmão vir com a irmã Edna também. Ah, faltou vocês, viu, irmão? Verdade. Faltou vocês. Hoje o Naruto também veio? Vamos combinar, irmão. Qualquer dia aí da gente se reunir no domingo, depois da reunião. A gente compra um frango de padaria, nos reunimos, louvamos. Muito bom. Oxe. Legal. Vamos sim. Vamos reunir nosso tempo, né? Vamos combinar de novo, para fazer de novo, só que a irmã Marca e a irmã Edna tem que vir. Com certeza. A gente leva vocês, irmão. Eu e o Getúlio busca vocês, a gente combina direitinho. O Naruto veio hoje? Claro que não. Direito, mano. Não, ontem. Eu estou falando direito, Ó, irmã Edna. Irmã Edna, quando estava na reunião, olha só para conseguir fazer aqui bonitinho. Os saveirinhos, ó. Olha! Muito bom. Aí eu vou levar. Você não foi domingo? A gente nós conversamos, as irmãs, para nos reunir nesse sábado, no próximo sábado, na casa da irmã Célia, para a gente conseguir produzir saveirinhos, porque chegou a argolinha, mas eu também faço se puder, né? Se puder, a gente já emenda depois para a reunião de sábado. Ah, legal. Muito legal, né? O Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude, né? Eu estou melhorando. Teve reação da vacina, né? Depois da vacina. Reação da vacina. Se hidrata bastante. Vê se hidrata, toma um solzinho, se alimenta. Desculpa, o Getúlio começou a ligar aqui. Então, irmã, vitamina D, viu? Toma um solzinho, se hidrata. Travou a internet deles. Caiu. Tá bom. Travou. Um beijo aí para todos. Boa noite, Janaína, Ananda, todos vocês. Tchau, Ananda. Boa noite, Gi. Boa noite. Pode desligar o carro. Vou desligar, mas acho que é o Getúlio que tá comandando.